Graça e paz, irmãos. Bom dia, tudo bem? Aqui é o pastor Artson. Nós gravamos um vídeo na igreja no culto de quinta-feira, dia 6, e nós falamos acerca do nosso posicionamento, acerca do que Deus colocou no nosso coração para estar fazendo diante esse período delicado, né, de eleição. E vou explicar um pouquinho melhor, bem resumidamente. Domingo nós estávamos na igreja, na hora do culto, no início do culto, e Deus colocou no nosso coração para começar a marchar na hora da adoração, na hora do louvor. Enfim, a gente estava adorando e Deus mandou estender as mãos em direção ao Congresso Nacional. Então nós direcionamos e começamos a orar e começamos a interceder pelo Brasil, pelas eleições, para que tudo corresse minimamente claro, que acontecesse segundo a vontade de Deus, né? Tudo dessa forma. Então nós oramos, intercedemos, e graças a Deus nesse mesmo período, várias igrejas com muitos membros, igrejas com peso muito grande, estavam fazendo a mesma coisa, orando, intercedendo, profetizando, e eu creio que foi justamente nesse momento, em torno de umas 7h30 ali, foi a hora que Deus deu um grande livramento para essa nação. Um grande livramento para essa nação. Porque tudo já estava formalizado para terminar no primeiro turno. Enfim, logo em seguida, a gente não conseguiu dormir. Passamos a noite orando e Deus me mostrando todas as mensagens que eu havia pregado na igreja. As mensagens falando sobre Daniel, a última mensagem de domingo passado falando sobre Jonas. E Deus batendo sempre no meu coração acerca de mudança, acerca de arrependimento, acerca de conserto, né? Enfim, quando foi na segunda eu saí para fazer uma caminhada e Deus falou muito forte no meu coração acerca dessa palavra. Deus falou muito forte no meu coração, ministrando acerca do jejum de Daniel, da peleja que Daniel teve, da resposta que Deus deu no primeiro dia de oração. E logo em seguida, Deus revelou a Daniel o porquê que aquilo estava acontecendo, porque havia uma batalha espiritual muito grande nos céus e Deus teve que intervir nessa situação. Então, da mesma forma, Deus falou no meu coração para fazer um jejum de Daniel de 21 dias, chamar a igreja, chamar os familiares, os amigos para a gente orar, jejuar, porque Deus já ouviu a oração desde o primeiro dia, no caso foi domingo, nas orações, Deus já ouviu aquela oração, Deus já nos mandou a vitória, só que há uma batalha muito grande no reino espiritual. E no final de tudo, Deus vai revelar toda a falcatrua, toda a armação, tudo que foi feito, todo laço que o inimigo tentou, e Deus vai mostrar pra gente. E essas pessoas vão ser envergonhadas, porque estão tentando enganar toda uma população e enganar a Deus. Ninguém pode enganar a Deus, né? Enfim, e o que me preocupou foi que durante essa semana, desde domingo, eu tenho visto pastores, líderes, obreiros arrasados, como terra arrasada. Deus é impossível mudar esse cenário, é impossível mudar essa situação, não tem mais de onde tirar, não tem mais de onde fazer. E eu vi até um pastor de grande nome, eu não vou citar nomes, enfim, ele quase chorando, assim, desesperado no culto, e eu comecei a orar a Deus e falando: Deus, como é que muda uma situação desse sentido? Aí o Espírito Santo de Deus nessa madrugada falou comigo acerca do arrependimento. E eu vi na Bíblia que durante 5 grandes eventos Deus se arrependeu, né? Claro que o arrependimento, devido às proporções do arrependimento de Deus, ele é para mudar cenários, situações. O arrependimento do homem é mudança, né? Só que o de Deus é diferente. E eu pude ver 5 situações incríveis em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 7, quando Deus se arrependeu de haver criado o homem. Mas, porém, entretanto, ele dá o livramento através de Noé. Em Êxodo capítulo 32, quando Deus se arrependeu do mal que dissera ao povo, porque o povo construiu um bezerro de ouro, e ele falou: Moisés, desce, porque eu vou destruir o povo, vou acabar com esse povo. Então Deus se arrepende disso, né? 1 Samuel capítulo 15, quando Deus constitui Saul como rei, porque o povo clamou, então Deus se arrependeu de ter feito Saul como rei. 1 Crônicas 21:15, quando Davi faz o censo
com o exército, e Deus falou para ele não fazer, e ele fez. Então Deus coloca um anjo com a mão estendida e morreram várias pessoas. Então Deus se arrependeu também disso. E Jonas capítulo 3, verso 10, quando Deus manda Jonas anunciar em Nínive e que em 40 dias Deus iria destruir toda a cidade. E o que chamou a atenção foi que o rei se arrependeu, o povo se humilhou, e Deus se arrependeu do mal que haveria de lançar sobre aquele povo. Então, assim, eu vi pastores dizendo que não tem mais jeito, Deus não vai mudar, Deus não vai mudar essa direção. Enfim, queridos, Deus, Ele ouve o clamor dos seus filhos, o clamor dos seus servos. E eu tenho certeza que quando a nação clama, quando um povo que está cego, está sem direção, clama muito por um rei, por uma liderança, assim como pediram por Saul, Deus ouve a oração do justo. Deus ouve a oração daqueles filhos que realmente têm tido o mínimo de visão espiritual e têm visto o mínimo possível, enxergado que o momento não é para uma mudança dessa forma. O momento é de continuidade, o momento é de apoiar o atual presidente, crescer e romper e ver essa nação rompendo. Enfim, então eu quero acalmar o coração de vocês dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor vai ouvir e vai sarar a nossa terra. Nós temos que orar, pedir perdão pela nação, pedir perdão pelo povo brasileiro, pedir perdão a Deus pelo distanciamento, né, nosso para com Deus, e clamar a Deus, para que Deus, se assim Deus já sabe do resultado, se Deus assim achar por graça mudar esse mal, né? Porque isso será um grande mal para a nossa nação. Enfim, então ore com a gente está fazendo o jejum de Daniel, nós estamos orando aí, nós vamos orar até o último dia, até o dia 29, dia 30 de nós vamos levantar feliz, tomar aquele café especial e ir votar, glorificando e exaltando a Deus. Claro que a vontade de Deus vai prevalecer, mas se assim Deus achar graça em nós, assim como achou no coração do rei em Nínive, assim como achou graça no coração de Davi, assim como achou graça no coração de Abraão, que Deus venha mudar esse cenário, essa situação. Amém? Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana, que Deus nos abençoe tremendamente. Um beijão, um abraço do pastor Arcos.